Boa noite a todos, que Deus ilumine a sua vida abundantemente, que Deus possa abençoar o Márcio Mello e toda a sua equipe e que você possa continuar essa programação, porque eu trago para você algo muito forte em relação à sua vida financeira. Você que está passando um problema financeiro, dívidas, nome sujo, você está à beira da falência, os caminhos para você estão trancados. Meu amigo e minha amiga, não saia daí, porque daqui a pouco nós realizaremos uma oração em seu favor. O cooperador Jackson, ele está ao vivo e ele vai realizar essa oração. Cooperador Jackson, boa noite. Olá, pastor, que Deus abençoe, boa noite a todos que nos assistem. Eu peço a todos que prepare seu copo com água, que ao término dessa programação eu vou realizar a oração em favor de todos, de todas as famílias guarapuavanas, principalmente o senhor que se encontra enfermo, desenganado dos médicos, enfrentando qualquer tipo de dificuldade. Eu vou realizar a oração, vou consagrar essa água e o milagre vai acontecer. Com certeza Deus irá abençoar você, sua família, e você que é um empresário, você que diz assim, eu não aguento mais, eu preciso de uma providência divina na minha vida. Eu quero que você acompanhe agora esse texto da Bíblia que diz assim, coloca em tela cheia, produção, por gentileza. Está escrito ali, em Isaías 42, versículo 14, que diz assim, por muito tempo me calei e estive em silêncio e me contive, mas agora darei gritos como que está de parto. Você vê que enquanto você não toma uma atitude, enquanto você fica triste aí, angustiado, chorando, o choro, as lágrimas não vai resolver seu problema. Você tem que tomar uma providência. Você tem que tomar uma atitude em relação a isso. E o nosso Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, o Deus da prosperidade, Ele quer mudar a sua vida. Ele quer mudar a sua situação. O Deus da prosperidade quer transformar a sua vida. Ele quer mudar a tua história. Independente do seu credo religioso, você que de repente é um empresário, mas só tem um nome de empresário. Você é um lojista, mas só tem um nome. Você é um comerciante, mas só no nome. A sua vida financeira está fracassada, mas Deus quer mudar essa situação. Eu quero que você acompanhe agora essa chamada que fala do que está acontecendo hoje na nossa Universal aqui em Guarapuava. É o dia da providência divina. Acompanhe, por favor. Quando o socorro tarda, a demora pode ser fatal. Cobranças, ordem de despejo, ameaças e credores a todo momento. Uma pressão terrível que não dá trégua em nenhum instante. A escassez de recursos e as portas fechadas trazem a sensação de impotência e uma pergunta que insiste em atormentar os pensamentos. Onde encontrar uma resposta rápida e eficaz, capaz de reverter este quadro de fracasso? Somente a intervenção de um poder supremo pode trazer o escape e a resposta urgente que você tanto necessita. Por isso, hoje, 22 de abril, o dia da providência divina no Templo de Salomão. Para todos que precisam de uma resposta urgente na vida financeira. Na oportunidade, receba também a nova aliança do Pacto com Deus. Você acompanhou aí essa chamada e eu faço uma convocação geral. Você aqui do centro de Guarapuava, você dos bairros, você aqui da região, você que está sofrendo com um problema financeiro, toma uma atitude, toma uma providência. Deus, Ele só age conforme eu aqui tomo uma atitude.
Se eu fizer a minha parte, Deus vai fazer a dele. Se você fizer a sua parte, Deus vai fazer a dele, tá bom? Então você, hoje, agora mesmo, está tendo essa reunião e hoje você pode receber essa oração especial. Eu quero que você acompanhe agora testemunho, relatos de pessoas que tomaram uma atitude, pessoas que eram endividadas, pessoas que eram amarguradas de espírito, pessoas que viviam no fundo do poço e hoje Deus transformou a vida dela na prosperidade com Deus. Acompanhe, por favor. Seu nome? Evandro. Qual foi a vitória Porto Aliança, Evandro? Bispo, eu cheguei aqui endividado, devendo como funcionário, trabalhava de domingo a domingo, não conseguia honrar os compromissos, dívida de cartão de crédito, não conseguia pagar água, luz, as contas básicas de casa, né? Não conseguia colocar o alimento na mesa para a família, devendo. Momento mais humilhante para você. Quando meu filho pediu um salgadinho no mercado e eu não pude comprar. Falei, filho, o pai está sem dinheiro, depois o pai compra. Daí falou, quando você tiver dinheiro, você compra para mim? Eu falei, compra. Virou o jogo depois da aliança, como é que está hoje? Sim, senhor. Agora, a gente conseguiu o quê? Trabalhar, a gente conseguiu abrir a própria empresa, né? Consegui trabalhar a empresa no ramo de transporte, trabalho, consegui conquistar meu carro de trabalho, consegui conquistar meu carro de passeio com a família, minha casa própria, não passo mais necessidade, o filho pede, eu compro. Pagou as dívidas? Sim, senhor. Tudo em paz agora? Sim, senhor. Deus abençoe. Seu nome? Ana. Qual foi a vitória depois que pegou a aliança, Ana? Bispo, antes de eu chegar aqui fazer o pacto, né, eu era autônoma e minhas vendas estavam amarradas, eu não conseguia vender, não conseguia fazer nada. E, tipo assim, o dinheiro estava acabando. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Moro sozinha, preciso pagar aluguel. E Deus, né, falou claramente comigo que eu precisava ir à luta. E eu falei, bom, autônoma não estou conseguindo, então vou voltar a procurar emprego. Só que eu sempre trabalhei de domingo a domingo. E eu falei, eu não quero mais isso, porque senão eu vou sair e voltar. Eu vou ficar cansada e não vou mais querer ir, né, na casa do Senhor. E Deus abriu uma porta para mim de emprego, através de uma palavra que o Senhor pregou aqui, Mateus 6, 25 e 33. E eu cheguei em casa e eu li novamente. E eu comi aquela palavra, porque eu estava muito ansiosa. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? E na palavra fala, né, ansiosos para comer, vestir, beber. E eu entreguei tudo a Deus. Eu falei, meu Deus, não vou ficar ansiosa. E na outra semana, Deus abriu uma porta, de segunda a sexta. Está dando certo? Está dando certo. Que venha... tudo amarrado, eu estava vivendo de doações. Acabou isso? Acabou isso. Que venha mais vitória. Deus te abençoe. Seu nome? Adriana. Qual foi a vitória que fez aliança com Deus? Como é que era antes, como é que está agora? Então, eu cheguei na igreja, assim, em 3 meses, eu perdi tudo. Perdi padaria, eu perdi uma escola EAD com 200 cursos e perdi autocomércio. E a minha dívida chegou a 476 mil. Como é que ficou a sua cabeça nessa época? Então, eu estava presa dentro de casa, porque eu não podia sair no portão. A agiota entrou na minha casa, levou minhas televisões, perdi um carro, Escort, levou Escort, tudo como garantia de que eu fosse pagar a dívida. Então, assim, eu vivia presa, porque eu tinha medo de atender o telefone, eu tinha medo de ir no portão. Então, foi o dia mais humilhante para você? Quando levaram as televisões. Tem filhos? Casa. Tem 2. E assim, a pessoa chegar na tua casa e falar, o que aconteceu com a televisão? E aí eu não tinha mais crédito, não tinha mais cartão de crédito, banco, não tinha mais nada. Só cheques voltando, um monte de cheques. Em 3 meses, tudo isso aconteceu. O que Deus fez depois que você firmou aliança com Ele? Como é que está a sua situação hoje? Então, aí depois da aliança com Deus, aí tudo mudou. Aqui eu fui aprendendo como negociar as dívidas. Teve um dia que o Senhor chamou na frente, só você que sua dívida era acima de 100 mil. E naquele dia o Senhor falou assim, olha, vocês são vitoriosos, porque se a sua dívida é grande, porque você tem capacidade. E aquilo abriu os meus olhos. Eu falei, não, se eu cheguei a esse ponto, porque realmente eu sou uma pessoa de garra, né? E eu falei, não, eu vou para cima. E aí eu fiz uma aliança com Deus, busquei o Espírito Santo, que eu acho que foi a vitória maior, porque Ele que foi me dando a direção para sair de tudo isso. E aí hoje eu já tenho meus carros de volta, eu restituí tudo, tenho a minha casa. Estou construindo outra, tenho casas alugadas. Então, assim, hoje, tudo que meus filhos precisam, eles se formaram na escola particular, estão na faculdade.
Então, assim, uma vida hoje regalada. Tudo. Colocou tudo em ordem, trabalha com o que hoje? Eu faço gestão de negócios. Vou cuidando das empresas, ajudo os meus filhos, estão com empresas nos Estados Unidos. Então, aí a gente vai gerenciando os negócios. Aí, hoje, eu não atuo mais trabalhando, né? Sou mais do lar. Mas eu tenho meu esposo que trabalha numa multinacional, é gerente lá. Então, está tudo prosperando. Quem diria, hein? Quem diria? Eu cheguei desacreditada. Eu não enxergava que eu iria conseguir sair dessa dívida. Deus é grande. Deus abençoe. Seu nome? Edson. Qual foi a vitória para fazer aliança com Deus, Edson? Bispo, cheguei aqui na miséria, né? Comendo um restaurante, assim, arroz com vinagre, porque não tinha um alimento, né? Miserável mesmo. Não sei, existe a miséria, é o que eu vivia. Um homem sem expressão, sem nada. Olhava para o lado, não via perspectiva de mudança, né? Cheguei aqui desse jeito, desacreditado. O que mudou depois da sua aliança com Deus? Bispo, depois que eu ouvi e pratiquei, aí tudo mudou. Hoje, graças a Deus, eu tenho um bom carro, tenho uma boa casa, tenho um prédio com 9 apartamentos, tenho um salão comercial, trabalho no segmento automotivo, sou um profissional da área, graças a Deus, tenho uma empresa, então tudo mudou. Começou pequenininho? Sim, senhor. Sem nada, agindo de fé em fé. E aí tudo mudou. Deus abençoe. Você viu aí pessoas que tomaram essa providência. Então, meu amigo e minha amiga, não fique parado. De repente você olha para a sua vida e diz assim, acabou, não tem jeito mais. Tem jeito sim. O nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus abre porta onde nem parede tem. O nosso Deus pode tirar você, que de repente está no fundo do poço, tirar desse lugar aí e transformar a sua vida. Mas você, a pergunta é, você está disposto a fazer algo para mudar essa situação? Você está disposto a tomar uma providência? Então toma uma providência, porque o nosso Deus, ele vai se manifestar, tá bom? E se você está passando um problema, escreva para o nosso programa, pelo número que aparece aí na sua tela, e você vai, ao término dessa programação, nós vamos realizar uma oração em seu favor, tá bom? Você pode também preparar o seu copo com água, porque o nosso Deus, ele vai entrar na sua vida, tá certo? Acompanhe agora mais testemunhos, provas de que o nosso Deus, ele pode mudar a sua situação. Acompanhe, por favor. Seu nome? Giovana. Seu? Felipe. Quem vai falar? Qual foi a vitória depois da aliança? Como era antes, como é que está agora? Bispo, antes de fazer o pacto com Deus, a gente vivia, eu era assalariado, então vivia, né, consequentemente, uma vida muito limitada, né? O dinheiro que eu ganhava só dava para pagar o aluguel de casa e um cartãozinho que eu tinha pequeno, né? E a gente vivia mal nessa casa, mesmo pagando o aluguel. A gente compartilhava a casa com rato. Quando chovia, a gente ficava apreensivo porque a casa entrava água, né? E uma vez entrou, quase a gente perde bastante coisa da nossa casa. Assim que a gente veio para o pacto. E também aconteceu situações que a gente uma vez foi tentar se aventurar com um ticket de alimentação que a gente tinha da empresa, para poder sair da rotina, né? Fomos num restaurante único que na cidade lá de Guarujá que aceitava o ticket, fomos comer lá e foi no dia 30, ele viraria para crédito dia 1º, para a gente pagar a conta, né? E aí a gente foi comer 11h30 da noite, comemos lá, deu meia-noite, crente, ciente que o débito ia cair, né? Passou meia-noite, meia-noite 1, meia-noite 15, os garçons tudo rondando a gente lá, e aí não vai pagar não, e a gente esperando, ligamos na central, moço, eu preciso que o ticket caia aqui para poder pagar a conta, né? E não caiu, a gente teve que tirar o dinheiro que eu havia recebido do aluguel para poder pagar, e no dia estava eu e ela lá na porta do mercado, tentando ver alguém que pagasse a conta, a sua conta, o seu mercado, com dinheiro para a gente poder trocar com o ticket para poder pagar o aluguel. Situações que marcaram, né? Isso, e teve outra também que eu fui parado, eu tinha uma moto que era um meio de locomoção, né, até o trabalho, fui parado pelo guarda, o guarda olhou para minha cara, estava toda atrasada, tinha mais de 3.000 de débito a moto, né, e o guarda olhou para minha cara e falou, rapaz, vende essa moto e paga essa dívida, porque eu poderia te levar aqui agora. O guarda te deu conselho? Deu conselho. E ela também parou no meio do caminho, que eu não tinha dinheiro para botar gasolina, aí ficou parada, e aí eu me lembrei que eu tinha R$1, coloquei lá, coloquei R$1 de crédito para chegar R$1 de gasolina para chegar no trabalho. Então foi assim que a gente chegou no pacto.
que é que mudou? Como é que está a sua vida hoje? Além das dívidas que a gente tinha. E aí o que acontece? Vindo ao pacto, a gente recebeu uma inspiração de Deus, né? Firmando essa aliança e coragem. No meio da pandemia, em 2020, a gente recebeu uma ideia, né, para trabalhar eu já trabalhava, só que para os outros, né, no ramo de despachante documentalista. Só que aí, mesmo trabalhando na assalariado, Deus me deu uma inspiração e falou: volta a fazer isso, mas não para os outros, para você. Aí no meio da pandemia, todo mundo fechando, tudo contrário, né, a gente abriu numa garagezinha pequena que a gente tinha lá em casa, tínhamos um computador que travava mais do que tudo, né? E foi assim que a gente começou a tocar o negócio. E as coisas começaram a fluir. Vieram o cliente do outro lado da cidade para poder fechar serviço com a gente, e um indicando o outro, e as coisas começaram a fluir de uma forma que até eu fiquei abismado, de boca aberta. E as pessoas que estavam em volta da vizinhança falaram: como pode? E via carrão entrando dentro de uma favela, né? Entrando carrão para poder fechar serviço com a gente, dando dinheiro alto para a gente lá. E a gente começou ali, Deus foi abençoando. Dali a gente foi para um lugar melhor, né? Abrimos o escritório ali. Daquele lugar a gente foi para um outro lugar que era na avenida. Hoje, atualmente, a gente está na avenida, além, é claro, de uma outra loja que a gente abriu, né? Com essa inspiração, a gente conseguiu comprar uma casa, né, avaliada em 100 mil lá no Guarujá, né? Elas estão alugadas hoje atualmente, as duas casas, né? São duas. A gente conseguiu também comprar o carro, né? E saímos daquele lugar que a gente compartilhava com o rato e ficava apreensivo quando chovia, para uma área mais nobre, né? Miséria acabou, pagou a quem devia, está em paz agora. Sim, senhor, pagamos todas as dívidas em paz. Hoje a gente vai no restaurante, não precisa esperar da meia-noite que a gente vai lá e paga. Deus abençoe. E o principal é o Espírito Santo, né? É Ele que nos tem fortalecido, nos tem dado ideia, e é Ele que tem nos sustentado até aqui. É o Espírito Santo. O Espírito Santo é tudo. Deus abençoe. Seu nome? Giliane. Seu? Maicon. Quem vai falar dos dois? Como é que era antes da aliança? Como é que está agora depois da aliança? Bispo, antes da aliança, antes de chegar na igreja, antes de começar a ouvir a palavra de Deus, eu trabalhava em 3 empregos. 3? 3 empregos, era registrado nos 3. E a minha vida era miséria, porque eu não tinha direção de Deus. Então, aquilo que eu ganhava, eu não sabia investir. E assim foi. Trabalhava muito e tinha pouco. E tinha pouco. E assim foram passando os anos, dívidas acumulando. E teve uma situação que eu acabei indo comprar um veículo e fiz o depósito antes. Chegando lá, não tinha nada no local, então eu perdi tudo. E através disso eu acumulei mais dívidas. A gente passou até por necessidade também nesse período. Uma vida destruída. Então eu cheguei assim na igreja, cheguei assim no pacto, né? O que mudou e como é que está hoje? Hoje eu tive a direção que veio do altar. Comecei a trabalhar no ramo de imobiliário, eu sou corretor de imóveis. E vindo, né, nas segundas-feiras, tendo a direção de Deus, também comecei a atuar no ramo de construção civil. Então, além de corretor, também sou construtor. E a gente foi comprando propriedades, construindo, e graças a Deus estamos evoluindo. Hoje a gente constrói imóvel na planta, vende, compra, né? Através disso a gente foi conquistando. Hoje a gente tem um pequeno sítio no estado do Paraná, conquistas como carros, chácaras. Deus transformou a nossa vida. Miséria acabou? Acabou. Tudo dando certo? Tudo dando certo. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus, que é acima de tudo, né? Amém. Deus abençoe. Seu nome? Eliane. Qual foi a vitória depois da aliança, Eliane? Várias, bispo. Eu cheguei aqui com mais de 700 mil em dívida, que você falou de dívida agora, devendo para 2 agiotas. 2? Perdendo meu apartamento, 2 agiotas, perdendo meu apartamento, sem trabalho, né? Eu fiquei desempregada, e aí eu estava dependendo da minha família para levar as coisas para os meus filhos. Mas aí com o pacto eu já venci tudo isso, mas eu estou aqui para falar uma outra bênção, né? Já paguei os 700 mil em dívida, já tenho hoje 4 imóveis diferentes, mas o Senhor profetizou esse ano que seria o ano de jubileu, né? Aí, em janeiro, eu recebi uma venda que eu nem fiz nada para entrar nela. Na realidade, o incorporador me ligou e falou assim: eu preciso de você para me ajudar a fechar esse negócio, um negócio de 27 milhões. Aí eu fui, fechei em janeiro, aí fiz o casamento da minha filha, um casamento lindo. Aí minha outra filha passou na OAB, né? E aí agora, esse cliente que eu vendi os 27 milhões, ele me chamou para vender outras coisas, para comprar outras coisas.
e eu ia vender um apartamento de 6.700.000, e a semana passada, na hora da venda, ele falou, vou levar 2. Aí comprou 13 milhões. Então, Deus tem abençoado bastante. E esse mesmo cliente está marcado para amanhã comprar uma outra coisa. Então, assim, eu nem trabalhei esse ano ainda, porque eu fiquei bem focada com as coisas, assim, com o casamento da minha filha, outras coisas, e já fiz vários negócios. Grandes, porque está sendo meu ano de jubileu. Eu criei e está sendo meu ano de jubileu. Já comprei o carro novo, que vai chegar semana que vem, então está só bênção. Coisas maiores ainda virão. Deus abençoe. Você acompanhou aí mais testemunhos. Então, a sua hora é agora de tomar uma providência, de tomar uma atitude. E o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, ele irá mudar a sua situação, tá bom? E nessa próxima segunda-feira, eu quero que a produção coloque aí o versículo em tela cheia, porque será a segunda-feira contra todas as dívidas. Nós vamos combater todas as dívidas. No Brasil, nós temos mais de 70 milhões de pessoas que estão endividadas. Então, coloca, por favor, o versículo que diz assim, ó, versículo de Samuel, capítulo 22, versículo 2 diz assim: E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito desgostoso. E ele se fez capitão deles, e eram com eles 400 homens. Você vê que esses homens eram endividados, amargurados de espírito, porque a dívida traz essa tristeza, essa amargura. De repente, você está endividado porque você emprestou seu nome para alguém. Você está endividado porque você não soube administrar as suas contas. De repente, você está endividado porque você gasta muito além da conta. Você não consegue ter uma disciplina econômica. Mas não importa como você se endividou. Mas o nosso Deus, o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó, o meu Deus, ele quer mudar a tua situação. E nessa segunda-feira, dia 29, será o clamor mundial para que todas as dívidas elas caiam por terra. Acompanhe através dessa chamada o que vai acontecer nesse dia 29, na nossa Universal aqui em Guarapuava. Nome restrito e credibilidade no chão. Infelizmente, essa tem sido a realidade triste de muita gente. Na caixa do correio, as contas se acumulam e as cobranças não param um segundo sequer. Os empréstimos aumentam e os juros abusivos crescem a cada dia que passa. Diante da pressão e do aperto, uma saída ilusória se apresenta como um escape imediato. Recorrer aos agiotas. Te pareceu familiar este cenário? Chegou a hora de você reverter este quadro de vergonha. Nesta segunda-feira, 29 de abril, venha e participe do clamor mundial pelos endividados. Na oportunidade, receba também a nova aliança do Pacto com Deus. Você acompanhou aí e você que está endividado. Não importa, de repente você é um empresário, mas está endividado. De repente as suas dívidas, quando você olha, você diz assim, meu Deus, como que eu vou resolver essa situação? Tudo é possível. Eu quero que você acompanhe esses testemunhos de pessoas que estavam assim, endividadas, pessoas que estavam desacreditadas, pessoas que estavam com problemas econômicos e Deus transformou a vida delas. Acompanhe, por favor. Seu nome? Cláudio. Seu? Lucimara. Quem fala dos dois? Qual foi a vitória depois da aliança? Pastor, bispo, a gente chegou aqui, a nossa empresa está aberta há 4 anos, e 2 anos ela não tinha movimentação nenhuma, ela estava parada, né? E aí, quando a gente começou há 1 mês, no pacto mesmo, firme com Deus, Deus começou a abrir portas, né? Orçamentos que a gente nem não estava fazendo orçamento, começou a fazer orçamento e contratos começaram a ser fechados. Para a honra e glória do Senhor Jesus. A coisa começou a andar. Começou, a porta abriu assim, eu olhei assim e falei, gente, não tem porta, onde? Mas Deus abriu porta.
Vão vir mais vitórias. Deus abençoe. Agora não vai parar mais, não. Seu nome? Ivonete. Qual foi a vitória depois da aliança, Ivonete? Eu fiz um propósito de 12 segundas-feiras em prol do meu escritório. Eu tenho um escritório de advocacia com uma amiga minha que está aqui comigo. E na terceira semana, uma ação que ela era impossível aos meus olhos. Eu olhava para a ação e falava assim, não, isso aqui não dá nada. E o advogado, na sexta-feira, ligou para mim. Falou, doutora, vamos fazer um acordo? Eu falei, doutor, só se for nos meus termos. Ele fez exatamente da forma que eu quis. Nenhuma linha a mais do que ele queria. Era impossível. Era impossível. Mas o Senhor Jesus é seu advogado. Deus abençoe. Seu nome? Nathalie. Qual foi a vitória depois da aliança? Era uma venda que estava amarrada desde o ano passado. Chegamos a fazer várias visitas com o cliente e o cliente nada de fechar. Chegamos a rodar contrato, caiu o contrato. Mas amém, continuei na fé. Quando foi esse ano, o senhor determinou que os clientes que eram do ano passado, os clientes que tinham abandonado a gente, iria voltar. E ele voltou, esse cliente, queria fazer investimento. E a venda saiu, graças a Deus. Consegui também até trocar de carro. Estava uma amarração para trocar de carro. E Deus preparou melhor. E eu só tenho a agradecer a Ele, graças a Deus. Deus abençoe. Seu nome? Rodrigo. Qual foi a vitória depois que fez aliança com Deus, Rodrigo? Eu estava desempregado desde o ano passado. Eu sempre trabalhei no ramo alimentício, voltado para o atendimento ao cliente. E eu venho pegando firme nas reuniões aqui desde o final do ano passado mesmo, porque eu sempre frequentei a Universal, mas no tempo eu peguei firme no final do ano passado. E o senhor fez no mês passado a reunião específica para quem trabalhava no ramo alimentício. E eu vim aqui na frente, tomei posse da minha bênção naquele dia. Naquela semana, apareceu uma oportunidade para mim trabalhar num restaurante novo que um chefe famoso, renovado, inaugurou na Zona Norte de São Paulo. E desde então, eu estou lá, firme, trabalhando. E, inclusive, nesse momento, já estou sendo preparado para uma possível promoção. Que venham mais vitórias. Deus abençoe. Você acompanhou esses testemunhos maravilhosos. E você que escreveu o seu pedido, você que está aí com o copo com água, prepare ele agora, porque o cooperador Jackson, amigo da família, realizará essa oração em seu favor, logo após essa vinheta. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder. Porque Ele é o único Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em o nome santo do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu entro em oração por todas as famílias guarapuavanas. Meu Pai, se há pessoas doentes, que o Senhor venha trazer a cura, meu Pai. Pessoas viciadas, que venham a ser libertas, meu Senhor. Aflitas, que venham encontrar o consolo. Pois assim eu determino, meu Pai, e consagro essa água. Pois quando fizermos uso, o milagre vai acontecer. No nome de Jesus. Amém. Beba da água e seja abençoado. Graças a Deus. E que o Deus da Bíblia seja com você sempre. Eu tenho certeza que Ele te abençoou. A nossa programação chegou ao fim. Mas lembre-se, hoje ainda, em uma Universal mais próxima de você, você pode tomar uma atitude de estar conosco. E Deus vai tomar providência. E nesse dia 29, será o dia que nós vamos dar um fim em todas as dívidas. Que Deus abençoe e até a próxima.